Gênesis capítulo 21. No início do culto, eu li a partir do verso 14. E agora eu quero ler Gênesis 21, de 5 a 13. Eu convido que você se coloque de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois, ainda com a igreja de pé, eu vou orar. Gênesis 21, de 5 a 13. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Possivelmente Isaque aqui tinha entre 2 e 5 anos. E viu Sara que o filho de Agar, Ismael, que aqui deveria ter entre 13 e 17 anos. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Pai, temos a tua palavra aberta diante de nossos olhos. Carecemos que o nosso coração e a nossa mente também estejam abertos à instrução do teu Espírito. E por isso rogamos ao Senhor que nos ajude, para que o estudo da tua palavra seja proveitoso à nossa alma, fortalecendo-nos e alimentando-nos como carecemos. Que provemos da tua presença e da manifestação do teu Espírito ao nosso coração e à nossa mente, nos edificando. É o que rogamos em nome do nosso tão doce Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Os propósitos de Deus. É isso que eu gostaria de observar com vocês a partir deste texto. Deus tem propósitos. E parece que nós temos uma luta muito grande com os propósitos de Deus. Mesmo que por vezes saibamos quais são os seus propósitos, entre sabê-los e aceitá-los, existe uma diferença muito grande no nosso coração e na nossa mente. Os propósitos de Deus estão presentes na sua palavra e revelados na sua palavra. Estão presentes e revelados em nossa vida, assim como Deus havia feito com Abraão. O Senhor diz assim em Romanos 4,12, que Abraão fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Deus nos chama a andar nas pisadas de Abraão. Deus nos chama a aprender com ele. E esse é o nosso propósito hoje. Aprender com ele daquilo que Deus realizou na vida dele, quanto aos seus propósitos e quanto às questões que ocorreram na vida de Abraão. E a questão que nós vamos observar, principalmente hoje, quando nós falamos de Abraão, diz respeito àquilo que nós chamamos das questões da providência de Deus. O que é a providência de Deus? Você lembra da história de José, descendente de Abraão, quando ele foi levado para o Egito? É muito difícil entender as providências de Deus numa circunstância como a de José. E no momento você tem 17 anos, você está com a sua família, no próximo momento você é vendido pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos, e levado como escravo para o Egito. Um lugar que você não conhece, uma língua que você não entende, e você é tratado. Se você era tratado como filho na casa de seu pai, agora no Egito você é um escravo. Não passa de um escravo. No momento em que José está sendo levado para o Egito e tudo aquilo que ocorre na vida dele, a providência de Deus está em ação. Mas é uma providência difícil. É uma circunstância difícil de aceitar. Deus já tinha mostrado, por exemplo, a José que ele seria um instrumento para trazer a família novamente para perto de Deus. O que José não imaginava é que Deus fizesse isso levando-o para o Egito. E o que ele não imaginava era que Deus tinha um propósito muito maior no Egito do que aquele que a mente dele podia perceber, a ponto de salvar realmente a família da fome alguns anos depois. A providência de Deus foi demonstrada quando José estava
preso na prisão de Potifar. Ele não podia entender por que aquilo aconteceu. Ele tinha provado de alguns anos de uma vida menos difícil, sendo administrador das coisas de Potifar. E agora, por uma questão da esposa de Potifar, uma injustiça da parte dela, ele é lançado na prisão. É difícil entender a providência de Deus quando você está preso num lugar injustamente. Termina esse período. Agora Deus usa de 2 homens que estavam tão próximos a Faraó, e a providência de Deus leva José para tão próximo de Faraó. Depois de tempos difíceis, José então se torna o administrador, apenas abaixo de Faraó, da maior nação do mundo. É a providência de Deus agindo também. Depois de algum tempo, a fome chega em Canaã. E quem bate na porta de José? Os mesmos irmãos que haviam o vendido antes para ser um escravo no Egito. É a providência de Deus agindo também. A gente não consegue entender como. Agora José está diante dos seus irmãos. E ele tem a oportunidade de se vingar deles. E a providência de Deus leva realmente José a ser um instrumento de Deus para quebrantar o coração daqueles homens e para restaurar uma família que estava se afastando de Deus. Sabe o que a gente aprende na vida e nas circunstâncias que envolvem José? Que, na maioria das vezes, nós não podemos, no momento que estamos passando pelas circunstâncias, entender por que Deus está fazendo determinada coisa. É nesse ponto que eu quero falar com vocês na vida de Abraão. Irmãos, Deus não nos disse que nós entenderíamos todas as coisas que Ele faz. A mente de Deus é tão maior que a nossa mente. E os propósitos dele são tão maiores que os nossos propósitos, que nem sempre, em meio às circunstâncias, nós compreendemos por que Deus permite algumas questões em nossa vida. Aqui, Abraão está tratando com uma das coisas mais sensíveis que nós temos, nossos filhos. É difícil, por vezes, perceber por que Deus está fazendo determinadas coisas com os nossos filhos. E nós somos sensíveis nisso. Você imagine, a história que lemos aqui demonstra que Abraão é obrigado pela sua própria esposa a mandar fora de casa um filho legítimo. Ismael é filho dele. É filho dele porque a própria esposa dele disse que ele tomasse a escrava Agar e dela realmente tivesse um filho que seria deles. E tudo aquilo que se desenrola depois começa por essa ideia de Sara. E agora ele tem que mandar simplesmente Agar, a mãe, e Ismael, o filho dele, embora de casa. Uma das coisas mais sensíveis que nos atingem como pais são os nossos filhos. Uma das coisas mais difíceis de lidar na providência de Deus é quando Deus age na vida dos nossos filhos. Quando Deus age dentro da questão da nossa família. E é difícil muitas vezes aceitar isso, a forma que Deus tem agido. E é por vezes difícil, pela estreiteza dos nossos olhos e do nosso coração, perceber que mesmo que as questões sejam tão difíceis hoje, Deus tem algo muito maior no futuro. Foi uma prova terrível para ele mandar o seu próprio filho fora de casa para o deserto. Ele provavelmente não o veria mais e ele não presenciaria como seria o desenvolvimento da vida de Ismael. Não foi fácil. Mas sabe o que Deus demonstra para Abraão no meio de uma prova tão difícil? E nós lembramos tantas provas, não é, que Abraão passou e normalmente não citamos essa. Isso passa batido para nós. Mas é uma prova difícil, uma providência de Deus difícil de ser aceita, ao qual Deus deu uma resposta. Como que Deus acalentou o coração de Abraão diante de uma circunstância como essa? E como que Ele realmente acalenta e guarda o nosso coração em meio a circunstâncias difíceis na nossa vida, principalmente quando envolvem questões tão sensíveis para nós? Deus fala do seu propósito. Ele demonstra que o propósito dele é muito maior que o meu ou o seu cuidado como pai. Ele demonstra que os planos dele, os propósitos dele e o poder dele são muito maiores do que o cuidado que eu, como pai, posso dar aos meus filhos. E ele faz isso com Abraão.
Ele mostra a Abraão, olha, Abraão, mesmo longe das suas mãos, mesmo longe do seu cuidado, mesmo longe do seu sustento, eu quero que você saiba que existe um Deus que trabalha, que dirige todas essas coisas e que tem um plano em tudo isso. E essa é a questão mais difícil para nós. Nós entendermos que na sua providência e no seu propósito, Deus tem um plano. E é com isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, observando primeiro o contexto histórico dessa história que nós lemos. Em Gênesis 16, 1 e 2, cita aquilo que dissemos, ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Isso era um costume naquele tempo. Para nós parece estranho, para eles não era assim, porque os escravos eram propriedade deles, eles faziam aquilo que bem entendiam disso. Porém, depois do nascimento de Ismael, você vê que há uma animosidade entre Sara e Agar. O verso 5 revela, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti. A ideia foi de Sara, e agora ela joga na cara de Abrão dizendo, está vendo o que aconteceu? A ideia foi dela, mas quando ela vê que a ideia não era tão boa assim, isso cria um problema entre ela e o próprio esposo. E essa animosidade se intensifica após o nascimento de Isaque. Isaque deve ter nascido mais ou menos de 14 para 15 anos depois de Ismael. Então, quando do nascimento de Isaque, Ismael já era um adolescente. E isso se intensifica quando Abraão, então, realiza uma festa. É uma festa pelo desmame de Isaque. Talvez Isaque aqui tenha algo como em torno de 2 a 5 anos, mais ou menos. Mas o capítulo 21, versos 8 a 10, nos dizem assim, cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Viu Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Nós não sabemos o que aconteceu. Você pode imaginar o seguinte, é um menininho pequeno, 2 a 5 anos, é um adolescente já grande, de 13 a 17 anos mais ou menos, e eles são irmãos por parte de pai, eles estão juntos ali e alguma coisa acontece. A Bíblia revela aqui como um tipo de zombaria, você pode entender como um tipo de brincadeira entre um menino pequenininho e um maior, mas não diz exatamente o que se deu. Mas Sara viu esse tipo de brincadeira, essa questão, e ela não gostou disso. Então diz o verso 10, ela diz a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Esse é o pedido dela, e é isso que desencadeia a crise na família. Uma das circunstâncias mais difíceis vividas por Abraão. De tal forma que o verso 11 diz, e pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Era natural que fosse assim. É filho dele. É natural que Abraão observe aquilo como realmente algo não agradável. A esposa quer que ele mande o próprio filho embora. E o texto simplesmente diz, olha, aos olhos dele, isso não tem justificativa. É como se ele dissesse assim para Sara, é uma brincadeira. Para com isso. É uma brincadeira entre um menininho, são irmãos, e um maior, e você está levando para esse ponto de mandar embora um dos meus filhos. Mas Sara se debate tanto nessa questão e não dá oportunidade, não dá outra chance a Abraão, uma outra possibilidade. Ismael deve ser mandado embora junto com Agar. O verso 12 demonstra o que Deus fez diante dessa crise. Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Você notou o que Deus disse? Não te pareça mal. Você está julgando tudo como o fim da história. Você está olhando para as coisas como se fosse o fim de Ismael. Você está olhando para a história como se isso fosse uma desgraça. Desculpe usar essa palavra, mas desgraça quer dizer quando falta a graça de Deus. Você está olhando para isso como se fosse algo que ia acabar para sempre com a tua vida, uma mancha na tua vida. Você está olhando para isso como se fosse realmente o fim da história de você e do seu filho, o fim da história de tudo isso. E Deus está olhando para Abraão e dizendo, olha, você não pode olhar para as coisas da forma que você está olhando. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Ele diz assim, obedece o que ela falou. Faz o que ela disse. É exatamente o que Abraão não queria. E Deus volta para ele e diz, faz do jeito que ela está dizendo.
Despede o teu filho. Sabe, tem coisas difíceis que Deus pede para nós. Mas tem coisas que a gente fica pensando assim, Senhor, dá para o Senhor repetir, porque eu acho que eu não entendi direito. Dá para o Senhor dizer de novo aí, porque eu acho que eu não compreendi exatamente o que o Senhor está me dizendo. O Senhor está dizendo para me mandar embora o menino? O Senhor está entendendo o que isso significa? E Deus não retira aquilo que ele disse. Mas ele dá uma razão para ele. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Ele literalmente está dizendo, Abraão, não pense que a história termina aqui, eu tenho um plano além disso. O verso 13 diz, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. O que Deus fez aqui com Abraão? Mostrou o seu propósito. Mostrou o seu plano. Mostrou aquilo que ele deseja. Que Deus apresentou a Abraão a fim de convencê-lo que aquela era a atitude a ser tomada, era exatamente o seu propósito. Ismael não seria desamparado, havia o propósito de Deus a ser cumprido na vida dele. E aqui entra uma questão, irmãos, difícil para nós como pais, mas necessária. O propósito de Deus para a vida dos nossos filhos não depende de nós. Aquilo que Deus está realizando na vida dos nossos filhos é muito maior do que nós mesmos. Não somos nós que mantemos a vida deles. Não somos nós os protetores deles. Não somos nós a razão do sucesso ou do fracasso deles. Não depende de nós e do nosso poder aquilo que é o futuro dos nossos filhos. Depende do propósito de Deus. As coisas estão nas mãos de Deus e não nas nossas. E é isso que Deus está demonstrando a Abraão aqui. Um propósito é uma meta a ser alcançada. E Deus está demonstrando aqui o seu interesse pessoal por isso. Deus se propôs a fazer algo. E Ele está mostrando isso para Abraão. Então nós devemos aplicar isso, demonstrando algumas questões que esse texto nos ensina. Primeiro, o resultado disso, de Deus ter revelado o seu propósito para Abraão. Olha os versos 11 a 13. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho, porém Deus disse a ele, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Ismael era filho legítimo de Abraão, que nutria por ele realmente um verdadeiro amor. E aquela decisão de simplesmente tirar o seu filho da sua casa não era uma decisão fácil, mas o que Deus faz com o coração de Abraão? Deus concede paz. Quais são as marcas do propósito de Deus? Quando Ele nos revela o que Ele deseja da nossa vida, Ele nos concede paz. Sabe, Deus não tira as passagens difíceis da nossa vida. Não. Deus não tira as decisões difíceis do nosso viver. Não. Deus não tira aquelas circunstâncias que nós nunca queremos que cheguem. Deus não tira aquelas circunstâncias que nós oramos que não ocorram. Deus nos faz passar por elas, nos dando aquilo que a Bíblia chama de paz. É assim. Deus, Ele não facilita a vida dos nossos filhos. Ele concede paz, que Ele está no controle. Deus não facilita a vida da nossa família, a nossa própria vida. Ele concede paz, que todas as coisas estão nas mãos dEle e que Ele sabe muito bem o que está fazendo. Você já percebeu qual é um dos maiores erros da nossa vida de oração? Nós queremos ensinar para Deus como que as coisas têm que ser feitas. Nós vivemos circunstâncias difíceis e dizemos assim para Deus, Deus, é só o Senhor fazer isto, isto e isto, e todas as coisas vão estar bem. Irmãos, as coisas não funcionam desse jeito. Nós não ensinamos Deus o que Ele deve fazer. Nós confiamos na mão dEle. E realmente confiamos que Ele sabe o que está fazendo. Deus não somente concedeu paz a Abraão, mas Ele concedeu alívio. Nós temos que olhar para Agar também. Olha o verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Se Ismael tinha aqui realmente em torno de 17 anos, o que Agar fez foi tomar o rumo do Egito. Ela era egípcia.
Então, possivelmente, ela foi em busca da sua própria família, ela conhecia o caminho, mas, por algum motivo, ela se desorientou no deserto, que não é difícil. E o verso 15 conta o que aconteceu. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, talvez aí de 500 a 600 metros. Porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Possivelmente isso não aconteceu no mesmo dia que eles saíram. Eles já estavam andando alguns dias no deserto quando eles se desorientaram diante disso. Mas o verso 17 diz assim: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Interessante, porque Ismael significa exatamente isso, Deus ouve. Não fala o nome de Ismael no verso, mas 2 vezes fala que Deus ouviu. Ou seja, Deus estava presente, realmente ouvindo e sabendo do que estava acontecendo. Ao ponto de, no verso 18, dizer, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agar não tinha mais esperança, se afastou do menino para simplesmente não presenciar a morte dele. E o que Deus faz no meio disso? Novamente, a mesma coisa. Deus apresenta o seu propósito. Como Deus faz conosco. Ele não retira a dificuldade. Ele demonstra que ele tem um plano. Ele tem um propósito. E ele está agindo para que esse plano se concretize. É assim que nós temos que aprender com ele. Em meio às nossas lutas e às crises do nosso viver, nós precisamos olhar para o nosso Deus e para os seus propósitos. Entender que o propósito dele está caminhando, dia após dia. Mas note agora uma coisa. Sabe, uma das questões do nosso tempo e da nossa vida é que nós queremos tudo instantaneamente. Você já percebeu isso? As novas gerações, ainda mais que as antigas. Nós queremos que as coisas aconteçam num estalar de dedos. Às vezes, para nós, algumas semanas ou alguns meses são um tempo demasiado longo para esperar. Às vezes nós nos impacientamos porque oramos por algo, passam-se talvez uma semana ou 2, e nós estamos impacientes porque Deus parece não responder a nossa oração. Nós estamos perguntando para Ele, Senhor, o Senhor está ouvindo? Nós não estamos na mesma circunstância de Agar. No deserto e sem água, a morte é garantida. Não tem erro. Ela sim não tinha tempo de esperar. E parece que às vezes nós agimos da mesma forma. Meus irmãos, os propósitos de Deus podem sim se cumprir em instantes. Os propósitos de Deus podem sim ser realizados em dias, semanas. Mas normalmente não é o que Deus faz. Os planos de Deus, e Deus não é apressado como nós. E Deus está muito mais preocupado com o nosso interior do que com o nosso exterior. Deus está muito mais preocupado em transformar o nosso coração, até que o propósito dele seja realmente cumprido. E por vezes isso não demora dias ou semanas. Isso demora anos, demora décadas. Há coisas que alguns de nós esperamos por décadas. Há coisas que alguns de nós esperamos por anos, anos e anos, enquanto pedíamos que Deus fosse bondoso para conosco, enquanto pedíamos que Deus levantasse a sua mão e ouvisse a nossa voz. Nos impacientamos com o tempo, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas quando nós mesmos exigimos que Ele faça. Os planos de Deus se cumprem, nem que demore a sua vida inteira. Deus não tem pressa. Você precisa aprender essa regra o mais rápido possível. Agora sim tem que ser uma coisa rápida, não é? Aprender. Aprender que os planos de Deus podem durar a vida inteira. E daí você olha para aqueles homens da galeria dos heróis da fé, lembra deles em Hebreus 11, e você lembra como termina o capítulo 11 de Hebreus. Eles morreram sem o quê? Alcançar a promessa. Mas não foram derrotados. Eu conheço tantos crentes que Deus respondeu às orações deles depois da morte deles. Você acredita nisso?
Eu conheço pais que oraram pela salvação de seus filhos, cujos filhos vieram à salvação em Cristo no culto fúnebre de seus pais. Eu já vi Deus responder orações depois de anos após a morte daqueles que oravam por aquele objetivo. Neste mundo eles não presenciaram, na eternidade vão presenciar. E é esta a visão de Deus. Deus não está esperando que neste mundo nós contemplemos as respostas aos seus propósitos, mas Ele nos dá certeza que lá no céu nós vamos obtê-las pela fé em Cristo. Não tenha pressa. Os propósitos de Deus se cumprirão. Mas também a providência de Deus tem um propósito. E notem aquilo que o verso 14 diz a respeito de Abraão. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Você nota que Abraão entendeu. Ele confiou que Deus tinha um propósito, confiou que Deus tinha um plano. Sabe, até as próprias leis cíveis que regiam aqueles dias, as leis entre eles, desprezavam isso que Abraão havia feito. Mas uma vez que ele demonstra a dependência e a obediência à orientação de Deus, é isso que ele faz. Ele deu a Agar aquilo que era insuficiente para a jornada. Mas ele compreende que tem algo muito maior do que isso, a providência de Deus. Você já percebeu como isso ocorre com os nossos filhos? Por vezes nós não temos as condições de dar para eles aquilo que é necessário para toda a jornada. Às vezes a gente consegue dar só o pontapé inicial. Às vezes nós não conseguimos, mesmo que queiramos, dar tudo que é necessário para aquilo que nós imaginamos como deve ser a vida deles. Mas muito mais poderoso do que aquilo que temos em nossas mãos, os nossos bens ou as nossas riquezas, é a oração pelos nossos filhos e pela providência de Deus. Talvez você não possa dar aos seus filhos aquilo que você deseja, mas você deve dar a eles aquilo que você tem, a intercessão junto a Deus pela vida deles. Pais, a maioria de nós não pode dar para eles aquilo que nós queríamos, pelo menos, no mínimo, conceder-lhes e dar-lhes. Possivelmente a maioria de nós não é capaz de dar-lhes aquilo que possivelmente nem nós mesmos tivemos. Mas nós temos um Deus. E nós damos a eles realmente a confiança e a fé que Deus tem a sua providência e o seu cuidado, e é Ele que está realmente conduzindo o plano sobre a vida deles. E é interessante como nos versos 17 e 18, Deus revela isso. Olha só o que diz: ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Sabe, quando a gente olha para Ismael, e você lembra que ele é filho de Abraão, você pelo menos espera que Ismael faça algumas coisas que o seu pai fez. E talvez o maior tesouro que Abraão realmente deu a Ismael, e que Abraão concedeu a Ismael, foi a importância da oração. Foi a importância de clamar. E aquilo que Abraão ensina a Ismael se cumpre aqui. Deus ouviu a voz do menino. Abraão, possivelmente, no seu ensino a Ismael, tenha dito: olha, por vezes eu já estive em circunstâncias de grande dificuldade, e Deus ouviu a minha voz. Tem um grande ensinamento aqui. Se nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que talvez o nosso coração deseje, nós podemos compartilhar deles, da nossa fé e experiência, que Deus ouve as nossas orações. Deus pode muito, e Deus o faz através da oração dos seus filhos. Deus, ele age neste mundo através da oração dos seus filhos. Ao saírem de casa, os nossos filhos devem ter essa lição gravada no coração deles, de que durante toda a vida da família, Deus ouviu realmente os pedidos e o clamor deles. Ao ponto de o verso 19 dizer: abriu-lhe Deus os olhos,
viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Deus não somente ouviu a voz do menino, como Deus supriu a necessidade do menino. Abriu-se os olhos dele e disse: olha, o poço que vocês estão procurando está ali, o poço que vocês necessitam está ali, simplesmente vai agora lá e realmente mata a sua sede. Realmente eu não vou permitir que você pereça aqui nesse deserto. A sua vida não vai ser consumida aqui, porque eu tenho um propósito muito maior que isso. E como Deus, então, consuma esse propósito. Olha os versos 20 e 21. Era Deus com um menino que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Sim, Deus cumpriu a sua promessa a Ismael. E assim como a Jacó, Ismael também foi pai de 12 tribos, as nações árabes. Da mesma forma como Jacó, Deus abençoou a vida de Ismael. E o verso 16 de Gênesis 25 diz: estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E Ismael acabou por tornar-se patriarca de grandes nações, formando então aquilo que nós conhecemos como o mundo árabe. Deus cumpriu o seu propósito. Deus não prometeu a Abraão algo que ele não poderia fazer. Deus demonstrou a Abraão o seu propósito e Deus revelou a ele que aquilo realmente era verdade. No momento de crise, Deus simplesmente demonstrou a Abraão: eu tenho um propósito e eu vou cumpri-lo. Agora deixa eu aplicar isso ao nosso próprio viver. Deus tem um propósito para nós também. 2 Timóteo 1,9 ele diz que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Sabe o que ele está falando? O propósito de Deus em salvar pecadores. Qual é o propósito de Deus para nós que cremos nele? Chamar os pecadores pela sua graça, salvar-nos por intermédio de Jesus Cristo e transformar-nos à imagem realmente de Cristo em nosso viver. Deus tem chamado pecadores pela sua graça e Ele tem demonstrado exatamente isso, que o seu propósito para conosco é que nossa família, que nossos filhos ouçam do Evangelho de Cristo e creiam nele. Mas o propósito dele também é demonstrado em Romanos 8:29, quando ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui nós aprendemos algo. Nem sempre nós sabemos o que Deus está fazendo conosco ou com os nossos filhos. Nem sempre nós sabemos por que Deus permitiu determinadas coisas. Nem sempre nós sabemos por que Deus está andando por um caminho tão difícil. Agora, Romanos 8:29 está nos revelando o propósito de Deus. Se Deus colocar a nós, ou aos nossos filhos, num caminho difícil, o propósito dele em tudo isso é transformar-nos à imagem de seu Filho. Por que as coisas que ocorrem? Porque no final de toda essa história, Deus quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que ocorre, porque as circunstâncias e dificuldades, e notem, irmãos, uma das questões mais difíceis que já acompanhei no ministério pastoral, é quando os nossos filhos têm uma enfermidade e essa enfermidade de alguma forma os incapacita. É muito difícil. É muito difícil pais que enfrentam filhos com necessidades especiais e incapacitantes. Deus tem um propósito nisso? Tem. Por vezes não é um propósito primário para com o filho, mas Deus sabe como transformar o coração dos pais. Deus sabe o que precisa o nosso coração para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Então nós sabemos duas coisas. Deus tem o propósito de nos salvar em Cristo. Deus tem o propósito de nos transformar à imagem de Cristo. E diante desse propósito, como que nós encaramos as dificuldades da vida? Romanos 8:28. Sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus jamais trará prejuízo à nossa vida. O propósito de Deus jamais nos causará mal. Deus não quer a nossa destruição. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer realmente a desgraça da nossa vida. Não é nada disso que Deus quer. Por mais difícil que pareçam as circunstâncias, ao final de todas as coisas, Ele está dizendo que os propósitos dele são de bem e não de mal para conosco. Os tempos são difíceis. Talvez suas lutas sejam difíceis. Lembre-se disso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Talvez hoje você não sabe explicar como, mas o propósito de Deus é este. Ao ponto de Paulo dizer em Romanos 8, 31 e 32, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus está dizendo, vocês acham que eu vou deixar de cumprir uma promessa com vocês se antes de tudo eu enviei o meu próprio filho a morrer na cruz por vocês? Vocês realmente acham que depois de dar-lhe aquilo que de maior bem possui, de lhe dar-lhes realmente o maior bem do universo, o meu próprio filho, eu vou lhes negar algo? O seu propósito é bom e o seu propósito é fiel em nossa vida. De forma que nós temos que entender aquilo que Filipenses 1,6 diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus está cumprindo uma obra na nossa vida. Deus está realizando os seus propósitos em nós. E por mais difíceis que sejam as tempestades, Ele vai cumprir o seu propósito. O que essa verdade nos leva a pensar? Que nosso Deus tem um propósito para todas as coisas e que o seu amor está envolvido nisso, assim como o seu poder. Não há um caos aqui, não. Esse mundo não é dirigido pelo caos. Há um Deus soberano e o propósito dele não pode ser vencido. Você lembra de Jó? Ali está uma providência não difícil, impossível. Um homem extremamente bem-sucedido, com seus filhos, com a sua família. Num dia Jó está lá, se alegrando por tudo que ele possui e tem, pela sua família. Alguns dias depois ele está no lixão da cidade, rapando suas feridas com telhas, permitindo que os cães lambessem as suas feridas. A saliva dos cães tem realmente um poder bactericida fortíssimo, e era o único remédio que ele tinha. Está lá a esposa dele dizendo o seguinte: depois de tudo isso, meu querido, amaldiçoa a Deus e morre, porque não tem coisa pior para acontecer. Vem aqueles que ele acham ser seus amigos e dizem: ei, Jó, você sabe por que você está aqui? Você deve ter feito algo muito, mas muito grave. E em tudo isso ele não amaldiçoa a Deus. Os tempos se passam, Deus restaura a vida de Jó. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, é dito, Jó dizendo o que ele aprendeu: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É isso que Deus quer que nós aprendamos. Que os propósitos dele se cumprirão, que os propósitos dele são bons, que nós não precisamos ter pressa, mas confiar que o plano dele está sendo consumado. Na vida de cada um de nós, na vida dos nossos filhos, na vida desta igreja. Deus tem um plano e Ele vai cumpri-lo. Você consegue enxergar isso? É pela fé que enxergamos e confiamos em quem é o nosso Deus. Aqui a sua fé é colocada à prova. Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Você sabe quão grande Ele é? Você sabe quão maravilhoso e sábio Ele é? Porque uma fé que não é alimentada por quem é Deus não vai resistir às provas. Qual é o caminho que devemos seguir? Prossigamos em conhecer o nosso Deus, Oséias disse. Seja assim, irmãos. Que conhecendo Deus, você entenda os propósitos dele para você. Que não se assuste com as dificuldades. Que não se desespere diante das lutas.
Deus vai cumprir o seu propósito. E o propósito dele é o melhor que nós podemos provar na nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar.